Olá, pessoal da Opção Play. Hoje nós recebemos o secretário de Planejamento Urbano da Prefeitura de Goiânia, secretário Henrique Alves. Bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui, né? Uma excelente oportunidade para debatermos um tema que está em voga, né? Que o município enviou agora para a Câmara e que efetivamente vai impactar na vida de todos os moradores da nossa capital. Certo, como o secretário adiantou, a gente vai falar aqui mais do plano diretor. Quando a gente fala plano diretor, né, muita gente que apenas lê nossas matérias, né, vê os projetos da prefeitura, não entende muito bem do que se trata. O que é, afinal, o plano diretor? Bom, o plano diretor, pelo menos na minha opinião, é a lei mais importante de um município, né? A lei que vai definir o desenvolvimento, a forma como o município vai ocupar o seu território, a forma como o município vai se desenvolver nos próximos 10 anos. Então é um projeto a longo prazo, né? É um projeto que a gente está falando para uma Goiânia daqui a 10 anos, como nós vamos imaginar a nossa cidade daqui a 10 anos. E isso causa impacto em várias áreas do município, né? Em relação ao tipo de empreendimento que Goiânia vai ter, áreas que são o que é área urbana, o que é área rural, efetivamente políticas públicas de orientação à gestão no sentido educacional, no sentido da saúde. Então tudo isso um plano diretor tem que abarcar e o município o fez de uma forma bem técnica, através dos técnicos da própria prefeitura, sem contratar assessorias externas, e encaminhou para a Câmara, após 2 anos aproximadamente de trabalho, de debate, de audiências públicas, de oficinas, encaminha para a Câmara agora para que os vereadores possam analisar e aprovar eles nessa gestão ainda. Certo. Henrique, já que você falou da elaboração, eu queria que você falasse como que foi esse processo, né? Quem participou, quem não participou, como que foi a construção desse texto, afinal é um texto extenso de 2.500 páginas, né? Como foi a elaboração desse texto até ele ser enviado à Câmara? Bom, o primeiro passo foi a criação da comissão do plano diretor, né? A nomeação desses membros que ocorreu no dia 16 de janeiro de 2017, né? O prefeito Luiz me nomeou enquanto coordenador de todo esse processo e nós fizemos inicialmente um diagnóstico da cidade, que eu acho que talvez seja a parte mais importante. É fazer uma verdadeira radiografia de Goiânia, identificar aquilo que deu certo, aquilo que deu errado nos últimos anos, levantar dados a respeito do município de Goiânia em todas as áreas, dados na área educacional, na área econômica, na área de mobilidade, na área habitacional do município de Goiânia, justamente para que nós pudéssemos fazer uma avaliação em relação à atual legislação do plano diretor e aquilo que necessitava de aprimoramento, né, de alteração. E após isso nós fizemos todo esse trabalho, né, foram feitas aproximadamente 300 reuniões com mais de 100 entidades diferentes em vários locais do município de Goiânia, foram feitas mais de 10 oficinas também em vários locais e mais de 9 audiências públicas em locais como o Campus 2 da Universidade Federal, na região norte, na própria Câmara Municipal, no Ministério Público nós tivemos audiência, na OAB, no CREA, então em vários locais, justamente para que isso chegasse o máximo possível à população. Além de, pela primeira vez, uma novidade, foi criado um site do Plano Diretor, onde nós permitimos a participação de toda e qualquer pessoa moradora do município de Goiânia. Só aí nós tivemos cerca de 4.000 sugestões para o Plano Diretor, de mais de 106 bairros diferentes da nossa capital. Algo que nunca tivemos em nenhum outro plano diretor de Goiânia, e isso fez com que o projeto chegasse com um embasamento e com um fundamento ainda maior. E como foi a aceitação dessas sugestões? Dá pra gente enumerar quantas foram aceitas? Como que isso foi discutido? Sim, tudo isso foi discutido pela comissão do plano diretor, todas as sugestões, muitas delas em relação a assuntos ou temas que não são afetos ao plano diretor. Por exemplo, às vezes a pessoa quer uma calçada na porta da sua casa, ou quer uma melhoria em relação à rua da sua casa, ou quer uma escola melhor próximo. O plano diretor ele trata de assuntos macro, né? Um planejamento mais global da cidade e não de detalhamento. O detalhamento é feito através de execução de políticas públicas, de gestão, de planos individualizados. Agora, muitas vieram de forma positiva também. Reclamações, por exemplo, de que o setor Alta Glória e o Jardim Goiás
já estavam bastante saturados, seria necessária uma desaceleração naquelas regiões. Isso foi identificado, inclusive no diagnóstico do plano diretor. Nós fizemos um levantamento de quantidade de habitantes por quilômetro quadrado em todos os bairros de Goiânia para saber aquilo que eu podia acelerar, aquilo que eu podia dar um potencial construtivo maior e aquilo que era necessário diminuir. Nesse contexto, por exemplo, Jardim Goiás e Alto da Glória, nós retiramos a possibilidade de adensamento daquelas regiões, né, ficando apenas nas áreas próximas, né, ou lindeiras à Avenida 136 pela questão econômica. Então isso foi feito pontualmente em cada bairro de Goiânia, sempre com critério técnico. Isso, todo o relatório do plano diretor, os relatórios, eles embasam todas essas definições que foram tomadas e de forma muito transparente, porque tudo isso está disposto no goianiadofuturo.blog, o site do plano diretor, para toda e qualquer pessoa que quiser consultar. E agora, claro, cabe aos vereadores essas definições finais, né, e a aprovação ou não do plano diretor. Agora, sobre, já na discussão lá na Câmara, um ponto que tem sido bem polêmico entre os vereadores é o da expansão urbana. Sim. Tem gente que defende que tenha mais expansão urbana em alguns bairros, como o setor noroeste, por exemplo, e tem gente que defende que o plano, na verdade, está expandindo demais. E como que está, assim, como que a Secretaria interpreta isso? A discussão ela sempre é muito polêmica nessa área, né? Isso é normal. É bom lembrar que o plano diretor obrigatoriamente tem que tratar de expansão urbana, isso não é opcional, o Estatuto da Cidade estabelece. E a prioridade nesse plano diretor é a ocupação de vazios urbanos dentro da cidade. A expansão que está sendo feita, que engloba cerca de 4% a mais, o que é algo muito pequeno, é muito voltada para a regularização fundiária. Exemplos, eu tenho a Chácaras Bandeirantes, a saída para Goianeira, que é um setor de chácaras já consolidado, grande, ocupado. Essa área ela precisava ser incorporada à área urbana, justamente para que essas pessoas que lá vivem poderem ser atendidas e terem suas residências regularizadas pelo município. Além disso, a inclusão de 2 polos de natureza econômica e industrial, são áreas que foram incluídas. Uma na saída para o Jardim do Cerrado, saída para Trindade, a outra na região leste, saída para Bonfinópolis. Também foram áreas que entraram na área urbana com uma finalidade específica, né? E isso não foi à toa, foi justamente porque foi identificado que nessas 2 regiões é onde eu tenho o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, mais baixo do município de Goiânia. Precisava levar emprego e renda para essas regiões, isso era importante, né? E é importante no contexto da nossa cidade. Então foram expansões muito pontuais, de correção de perímetro, de acabar com expansões descontínuas que nós tínhamos no município. Isso foi muito pontual, então praticamente não se houve muito acréscimo para fins de novos loteamentos no município de Goiânia, justamente com esse entendimento de que primeiro é necessário nós ocuparmos os vazios, ou pelo menos reduzirmos os vazios nesses próximos anos dentro da área urbana do município de Goiânia. Certo. Uma questão assim, que surgiu na Câmara também, com toda essa polêmica que está tendo lá, é a possibilidade desse projeto voltar para a Prefeitura. Se isso ocorrer, como que a Secretaria vai agir, né? Bom, esse é critério da Câmara, né? Acho que é uma decisão da Câmara. O município, vamos dizer assim, fez a sua tarefa de casa, fez o projeto ele tem legalidade, nós temos pareceres à época da OAB, da própria Procuradoria-Geral do município. O projeto está muito bem fundamentado tecnicamente e cabe à Câmara analisar e definir se devolve ou não o projeto. Se devolver, a diferença é que continua sendo aplicado a legislação atual, o atual plano diretor que está em vigência, nada muda. Quem perde, na minha opinião, é a cidade, que boas novas nesse plano diretor, incentivos, por exemplo, a ocupação do centro de Goiânia, deixarão de ser aplicados para o bem da população. Uma questão que passa por todo o texto, né, do plano diretor é a criação de polos de desenvolvimento. Sim. Queria que você explicasse o que é isso, né? O que são esses polos de desenvolvimento, para que eles foram colocados também. Bom, acho que isso foi uma necessidade justamente por identificar, através desses diagnósticos que fizemos, que Goiânia poderia ter, não que Goiânia não cresceu, mas Goiânia poderia ter crescido mais nos últimos 10 anos, se nós compararmos, por exemplo, com cidades como Aparecida e Senador Canedo, que tiveram um desenvolvimento econômico maior nesses últimos anos. Então, nós criamos algumas estratégias para os próximos anos,
Primeiro, dos arranjos produtivos locais, ou seja, definição de áreas de interesse econômico da cidade para potencializar algumas regiões que isso é bem característico. Exemplo, o arranjo da moda lá na 44, a agrovia Castelo Branco pela questão do agronegócio, o polo moveleiro ali no Guanabara. Então isso foi criado no plano diretor. E os polos de desenvolvimento econômico e industrial, onde nós vamos permitir atividades com maior impacto, áreas preparadas para essa finalidade, com incentivos de parâmetros e incentivos fiscais para incentivar a vinda de mais atividades econômicas, principalmente nas regiões periféricas da nossa cidade, porque 40% dos nossos empregos estão concentrados no centro de Goiânia, na região central do município de Goiânia. E isso causa um problema, inclusive, na mobilidade, porque toda essa população que mora mais afastada, ela tem que pegar seu veículo ou um transporte coletivo e se movimentar a cidade inteira para poder trabalhar, grande parte dessa população. Então é necessário criar esses polos na periferia, e isso foi uma estratégia adotada no plano diretor, além de diversas outras pontuais que vão auxiliar nesse mesmo sentido. Tá certo, muito obrigada, Henrique, pela participação. Eu que agradeço, sempre à disposição. E obrigada a você que nos assistiu.